todos, bom dia a todos. Enfim, agora é pela manhã que eu tô gravando esse vídeo aqui. Faz tempo que eu não gravo vídeo no canal e muito tempo. Eu acho ali nos dias há 200 e poucos dias, não chegou a completar um ano. Mas é um tempo, convenhamos que um prazo muito estendido, foi muito longo, enfim. Mas a ideia, e isso não é em hipótese nenhuma, é que eu tive uns contratempos aí, não tive mais, eu não consegui gravar mais vídeos. Mas enfim, agora eu agradeço a cada um que permaneceu aqui, aos inscritos, enfim, cada um que assistiu esse canal, não existiria sem vocês espectadores. Mas a ideia é, vamos continuar de onde paramos. E aqui no caso, aqui eu falo do Inspector. Aqui, nesse episódio, no primeiro momento ali aparece vamos dizer assim, uma dupla, funcionários de uma firma, e eles estão transportando ali uma carga, não dá para dizer viva, mas é um vegetal, por assim dizer. E tu vê ali o caminhão da Nissan, tá? E o que aparece sempre nos créditos é a Mazda e a Suzuki. Mas enfim. Mas aí cada empresa japonesa ali compartilha ações, enfim. E eles estão subindo, eles estão indo com o caminhão e de repente ali no marcador de temperatura do caminhão está dizendo ali que houve uma certa... desregula um pouco a questão da refrigeração. E aí começa a temperatura começa a se elevar ali. Enfim, talvez até seja fatores externos do clima natural. E quando a temperatura se eleva, como é que eu posso usar o termo assim? Ele desperta, ele agita essas plantas, enfim. E aí tem uma hora que um dos funcionários vai verificar lá e ele abre o caminhão. E a planta ali já está... como se fosse assim, essa planta, como se fosse, o que eu vou dizer, no Changeman tem um monstro lá que ele tem aquela nas mãos deles uma espécie de, como se fosse as raízes da planta mais ou menos, enfim. E e ela começa a perfurar o caminhão e tem uma hora que a raiz puxa o homem para dentro, enfim. E o outro colega dele, ele fecha ali e segue, digamos, entre aspas, segue viagem. Óbvio que não dentro da normalidade, por causa daquilo que aconteceu com o seu colega. Enfim, tá, parado esse fato. Aí aparece ali num momento ali um garotinho, que ele tá na beira da estrada pedindo carona. Não sei se isso é muito comum lá no Japão, enfim, eu nunca estive lá. Mas ele tá pedindo carona. E aí depois ele fala que na verdade ele estava pedindo carona ali porque faltou dinheiro pro ônibus da escola. Aí ninguém dá carona pra ele. E aí determinada feita quem para ali e dá carona pra ele é o Ryuma. E ele diz, ó, suba. Aí o garoto diz assim, não, mas eu não gosto de polícia, enfim. Daí tá, no final ele sobe, depois eles estão lá na beira de um... não dá, sei lá, é como se fosse um parque ali na beira de uma açude, enfim. E ele tá conversando com o Ryuma e o Ryuma diz, por que você não gosta de policial? Enfim, e ele diz, olha, porque eu já fui várias vezes na polícia e relatei a situação e a polícia ninguém acredita em mim, eu decidi procurar sozinho. E aí o Ryuma diz, mas procurar o quê? Ele diz, eu tô procurando o meu pai. O engraçado do vídeo é que, claro, que aqui sempre tem... Veja bem, nós não estamos... Quando nós estamos falando desses seriados que nós crescemos vendo, não estamos nos tempos atuais, que são bem diferentes. Mas ali sempre tem um valor a nos transmitir, uma questão de moral, enfim. O legal dessa história é o policial que dá ouvido à criança ali. E aí ele diz, olha, eu estou procurando o meu pai, enfim. E aí tem uma hora que o Ryuma vai ali vai com ele na casa dele e conversa com a mãe dele. E aí a mãe dele diz assim, não, ele está mentindo, que o meu marido está trabalhando em outra cidade, enfim, foi transportar alguma coisa. E isso é fato, por isso que eles estavam
fazendo aquela viagem de caminhão. Mas aí o garoto pega assim e diz assim, não, Lilma, se o papai tivesse lá na tal cidade, ele não tá na tal cidade, ele não tá viajando. Porque se ele tivesse viajando, ele teria me escrito. E esse é a comunicação entre pai e filho, sei lá, a prova de sobrevivência. Cada cidade que o pai passava, ele mandava um cartão postal pro seu filho, pelo correio. E aí eu não sei se, aqui no Brasil antigamente, não sei se sempre tem aquele cartão postal de cada cidade, né? Lá eu não sei se o pai desenhava, enfim, mas ele sempre mandava do lugar que ele estava, ele mandava um cartão postal pro filho. E no primeiro momento ali, quando ele é sugado para ir no caminhão, puxado pelas plantas ali, o cartão postal cai do bolso dele e fica na rua ali, ninguém percebe. Tá. E aí ele diz, olha, meu pai tá sumido, enfim, tá. E aí lá no Inspector, lá, todo mundo diz, o robozinho aquele que fica no bike, ele diz, olha, isso não é trabalho pro Inspector, enfim. E até o Masaki diz assim, não, mas tu não vai descansar enquanto tu não achar o pai do garoto, enfim. Então tá, procure. Deu liberdade ao Lima para trabalhar. E o Lima vai com a Junco junto à fábrica, é uma fábrica de biotecnologia, enfim, que o pai do garotinho trabalha. Aí, detalhe, o garotinho ele fez uma viagem ali com o Lima, digamos ali, se tu olha o trecho, ele vê que é o mesmo trecho que o caminhão dele estava passando. Ele disse assim, o papai teve aqui, tem uma hora que eles vão ali eu vou usar o termo bar ali, tá, um restaurante da montanha, enfim, e ele disse assim, o papai me ligou daqui, enfim, e daí ele relembra um dia que o pai dele ligou pra ele. Como é que ele identifica que é ali, que o pai dele disse assim, eu tô ele usa o termo drive-in da montanha, enfim, é ali o local de refeição, enfim, como se fosse aqui na estrada, um parador. Ele disse, o papai me ligou daqui, enfim, mas o dono do estabelecimento não lembrava. Tá. Aí ele tem uma hora que ele tá andando com o Yumi e ele acha uma caixa do correio, aquela que tu posta o cartão postal e o correio distribui investir. E aí de repente ele assim, Lilma, se o papai tivesse aqui, se o papai tivesse passado por aqui, estaria aqui, ele teria botado no primeiro correio, primeira caixa de correio, o cartão postal, enfim. Daí eu digo, tá, mas pelo menos nós temos a prova, que a evidência que ele esteve lá, enfim, no bar. Tá. Passado isso, aí dão liberdade, o comandante Masaki dá liberdade pro Lilma investigar isso. O Lilma vai com a Junco até a firma, essa firma de biotecnologia, e questiona eu vou usar o termo assim, o patrão, o chefe, o superior ali, enfim, e o colega dele, onde é que anda o fulano de tal? Perguntando sobre o pai do menino. E aí eles desenrolam, não, ele foi transportar a carga tal para a cidade tal e tudo ocorreu na Santa Paz. E vê bem, quem está falando também é juntamente o colega aquele que, de certa forma, abandonou seu amigo ali trancando no caminhão. Tá. E aí eles desenrolam ali, descolam ali, que daí ele diz, não, vou fazer uma ligação para filial de lá. E liga para lá no telefonema e diz, não, ele já foi, chegou tudo bem. Eles disfarçam ali uma situação, tá. O Yumi e a Junco vão, tá. Tranquilo. E aí eles os integrantes ali da fábrica já ficam, da empresa já ficam preocupados. Será que eles suspeitaram de nós? Enfim. E o pai do garoto, na verdade, quando ele foi preso ali no caminhão, enfim, daí o outro seguiu o transporte, e o pai do garoto, ele tá abandonado, ou preso, por assim dizer, com as plantas, lá na fábrica desativada, na outra cidade. Tá. E aí tá, o Lilma não consegue resposta e o Lilma e a Junco não conseguem resposta. Tá, aí acontece o seguinte, cada vez que sobe a temperatura, essas folhagens, elas se multiplicam, enfim.
essas plantas, que daí caiu ali. E aí tem uma hora que o Lyume e a Junko estão investigando ali, e como se fosse num... Eu vou usar o termo assim, parque, sei lá, um parque. E aí a Junko, de um determinado momento eles se separam e a Junko encontra aquele cartão postal que caiu na primeira vez que o pai do garoto foi preso pelas plantas. Aí diz, olha, Lyuma, olha aqui. E aí tá, e nesse mesmo instante tem, um pouquinho mais distante ali, uma família fazendo um piquenique, eles estão fazendo um churrasco, que parece japonês, come muito legume, verdura, pode ver quando tu come o yakisoba deles, enfim, é cheio de... Eles comem uma coisa muito nutritiva ali. E aí parece que eles estão assando um milho, mais alguns legumes, enfim, algumas verduras, enfim. Eles estão fazendo ali o evento deles e de repente começa a despertar vem as raízes das plantas e atacam, talvez pela temperatura elevada da churrasqueira ali, enfim. Tá, aí tem uma hora que o Lyume e a Junko atiram contra essas plantas e tem uma hora que ela se retira, e no que ela se retira, está se retirando, uma das raízes toca ali, como dizer, no cooler ali, onde ficam os gelos, e quando ela toca no gelo, ela meio que se contrai assim, e aí o Lyuma dá um disparo com a sua arma e ele consegue cortar e ficar um pedaço da planta. Ele leva lá pro laboratório e lá no Inspector lá eles examinam, olha, essa planta é extremamente resistente a altas temperaturas, apesar dela ser sensível ao frio ali, enfim. Tá. Passado isso, daí eles ficam sem compreender ainda, e essa empresa de biotecnologia ela é super bem conceituada. E aí e não se tem a resposta do pai do garoto, e aí o Masaki ele tem na verdade vai haver uma inspetoria lá na fábrica, eles simulam uma inspetoria que ele diz assim, ó, por ordem do ministro e tal, ministro do Japão no caso, vai ter uma inspetoria nessa sua nova fábrica, enfim, e eles chegam lá, é o Lyuma disfarçado, tá com bigode ali, enfim, disfarce, e a Hisai, vai fazer a inspetoria, eles estão seguindo a Hisai, tem uma hora que o Lyuma vai sozinho, e o Lyuma entra ali por dentro da fábrica, e ele e ele vai lá, num determinado parte que ele chega e ele encontra uns funcionários da fábrica depositando ali, ou vão descartar futuramente, enfim, eu não sei se chama barril, barril é de madeira, né, como se fosse tonel aqueles metálicos, e aí tá partes dessa planta, e aí depois que eles largam ali, tá tudo guardadinho, o Lyuma pega enfim, protege ali sua mão e pega um pedaço da planta. E aí leva lá pro laboratório do Inspector novamente, e aí eles dizem, olha, essa planta aqui foi feita, é como se fosse uma planta fabricada em laboratório, mais ou menos essa ideia. Foi feita ali de experiência de restos disso e daquilo, e a planta na verdade ela é carnívora, quando ela come uma carne ali, um animal, ali tá só raiz, mas aí nasce uma flor, enfim. E ela vai ser um perigo para animais e humanos. Tá. E aí, daí já se tem, mas aí o pai do garoto não tá ali, como é que nós vamos saber isso? Daí o comandante Masaki diz assim, não, mas o criminoso deve saber a resposta. E aí é uma tática que depois o Lyuma revela no final do episódio, que ele vê assim, mas como é que eu vou descobrir isso? Ele manda um cartão postal pro garotinho, como se fosse o pai. O cartão postal é falso, né? Não é verdade. E no cartão postal diz assim, olha, eu estou voltando para a fábrica, pro laboratório, enfim, estou voltando em 4 horas, enfim, 4 horas eu vou estar aí. E aí o garotinho vai correndo com aquele cartão e diz assim, ó, tá aqui o cartão do papai, atende um garoto, tá aqui o cartão do papai, tá dizendo que vai voltar 4 horas, enfim, eu posso esperar. Pô, ele tá ansioso para ver o seu pai. E aí, quando eles pegam aquele cartão ali, eles ficam apavorados. Pá! Enfim,
o fulano fugiu do laboratório. Porque lá ele tá preso pelas plantas na fábrica abandonada, enfim. O fulano fugiu do laboratório, o fulano fugiu do laboratório. E aí, nisso o chefe lá diz assim, não, eu quero ver isso com os meus próprios olhos. E eles vão de carro até lá, enfim. E aí, quando eles estão de carro, eles estão sendo perseguidos pelo Ryuma, Hisai, enfim, e a Junko. E aí, quando eles chegam lá, eles dizem assim, eles veem o caminhão aquele que o pai do garoto está preso lá pelas plantas, lembra que as plantas soltaram e puxaram? E aí eles dizem assim, não. Aí eles ouvem a voz dele. E aí o colega dele, que é aquele que seguiu a viagem quando ele foi preso, ele disse assim, olha, mas ele tá aqui, enfim. Mas o chefe, o dono da fábrica, enfim, da firma, ele disse assim, não, mas nós temos que eliminar isso aí, porque daí não vai ter uma prova. Enfim, é como se fosse uma queima de arquivo. E aí o rapaz não quer fazer, o colega do... Ele não quer fazer isso, mas ele diz assim, ó, o chefe diz assim, é o futuro da nossa empresa. Se não fizermos isso, essa é a ideia, nossa empresa vai falir. É como se fosse nosso emprego, enfim. E eles começam a jogar gasolina no caminhão. E aí tem uma hora que o chefe diz, acenda o fogo, e aí ele acende o isqueiro e toca, aí começa a incendiar. E essa é engraçado, né? Porque se essa é a ideia, quando começa a incendiar, claro, mas aí fica umas coisas assim, foi superficial, mas, pô, começar a rodar fogo ali na volta do caminhão. Para nós, humanos, provavelmente morreria muito rápido, mas para as plantas a temperatura elevada é boa nessa situação. Claro, isso aqui é tudo uma... sempre, digamos assim, é uma ficção os episódios, enfim, mas transmite a realidade. Tá. E aí, quando eles estocam fogo, chega ali o Inspector, ali o Ryuma, a Junko e a Hisai. E aí o Ryuma diz, ó, vocês estão presos por isso, por aquilo outro, enfim. Por essa experiência, também de certa forma quase mataram um homem. E aí tá, quando eles tentam fugir, aí o Ryuma diz, ó, persigam eles. A Hisai e a Junko os pegam, claro, eles entram e lutam contra elas, mas elas se sobressaem ali, enfim, conseguem detê-los. E chega o Reiter e o Biker ali, e a ideia é salvar ali o pai do garoto. O Reiter e o Biker, eles tentam usar seus recursos especiais, suas armas especiais ali. E o Ryuma, claro, aí ele já tinha se transformado ali no Jacan, ele diz assim, não, deixa comigo. Vocês podem machucar o pai do garoto. No primeiro momento eles amenizam o fogo, mas ele disse, ó, pra soltar ele das raízes, vocês podem machucar ele, enfim, machucá-lo. Deixa comigo. E aí o Ryuma usa ali a unidade rotor e Aí me fugiu aquela mão... me fugiu o nome, eu tava vendo o episódio agora, enfim. Mas ele usa como se fosse uma garra dele e a unidade rotor. E aí, em determinada feita, ele consegue soltar o pai do garoto, salvar o pai do garoto. E aí tem uma hora que o squirt do Ryuma, ele aciona o decharge químico. Lembra que é como se fosse um pó químico. Claro, ali nós estamos vendo o carro fazendo aquilo ali, lançando aquilo, mas é como se fosse um extintor de incêndio, aquele pó químico que refrigera, enfim. E aí, o pó químico, o gás, enfim. Aí o squirt solta aquele decharge químico no final, e aí gela as plantas e é como se fosse assim, ó. Elas congelam e morrem, enfim. Aí o pai do garoto sai a salvo com o Ryuma ali, enfim. Todo aquele cenário, o Ryuma tira o seu capacete, enfim, mais uma missão cumprida. E aí a Junko e a Hisai já prenderam os criminosos, eles vão ser condenados pelo que fizeram ali, enfim. Depois o Ryuma fala pra ele assim, olha, pro garoto, olha, desculpe, mas aquele cartão que você recebeu era falso, enfim, mas eu precisava
foi necessária aquela atitude do cartão falso para chegar a esse fim, para resolver esse problema. Ele diz assim, ó, o seu pai está vivo porque ele sempre acreditou em você, enfim. E aí mais uma questão solucionada pelo Spector, e até nas coisas, como é que ele diz aqui no episódio, até nas questões pequenas do Spector trabalhando. E aqui, essa foi legal, a polícia que deu ouvidos a um garotinho que estava preocupado com seu pai, e no final das contas tudo deu certo no resgate. E assim o Spector resolve mais um problema.